Fantasma do G6 atormenta o Verdão. São 6 de 30 pontos disputados, com 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória. 20% de aproveitamento, um aproveitamento ridículo para um time que quer ser campeão brasileiro. Esse é um aproveitamento ridículo contra o time do G6. O Palmeiras não vence times do G6. O Palmeiras é um time incompetente contra times do G6. E aí eu vou falar uma parada para vocês. Vocês caíram numa mentira, numa narrativa mentirosa para desmerecer o Palmeiras. Se você é palmeirense, pode ser que eu atraia outros torcedores nesse vídeo aí, né? Mas se você é palmeirense e tá caindo nessa narrativa, é isso que eles querem. Criar essa narrativa para que você acredite nisso e crie crise dentro do Palmeiras. O Palmeiras hoje é líder do Brasileirão, quando eu tô fazendo esse vídeo, né? A gente pode perder a liderança ainda em alguma dessas rodadas ou não. E o Palmeiras é finalista da Libertadores. Como é que um time que chega na final de Libertadores liderando o Brasileiro é um time que simplesmente não vence o G6, não sabe ganhar grandes jogos? Isso é uma mentira. E você acreditou nisso. E nós hoje, nesse vídeo aqui, vamos derrubar essa narrativa, como eu sempre faço aqui. Vamos derrubar narrativas que não servem para o debate de futebol. Porque essa narrativa não faz bem para o debate de futebol. Isso é uma narrativa pobre. E é simples, deixa eu explicar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui. E eu não tô falando de teoria da conspiração não, se a gente tá falando de números, vamos buscar os números. Primeiro ponto, eu me baseei em duas fontes e o Wilson, que é seguidor aqui, inscrito do canal Parmeira, ele me ajudou no Instagram, mandou algumas infos pra mim, então eu preciso dar os créditos pra eles. Lembrando, rapaziada, deixa o like, o hype aqui, se inscreva no canal Parmeiro e vem participar das lives com a gente. Os membros e a galera que cola com o canal Parmeiro agrega no nosso debate de futebol, ajuda a produzir conteúdo, fazer conteúdo relevante. Então, tô dando crédito aqui pro Wilson e para todos os membros que ajudam a gente a produzir esses conteúdos. E ele me mandou esse link aqui, ó, antes de eu explicar bonitinho qual é que vai ser a parada, ó. Isso aqui, ó, esse infográfico que foi feito pelo Gato Mestre, né? Negócio de estatística lá do GE. Mas isso vai até uma determinada rodada, né? Vai até, isso é de julho. Mas eu também me baseei no Transfer Market, porque o Transfer Market, ele tem uma ferramenta onde você consegue ver a classificação do campeonato num recorte específico. Então, se eu quiser ver a classificação, ó, da rodada 10, por exemplo, eu vou aqui, ó, desde a rodada 1 até a rodada 10. Então já fica a dica aí para vocês, quem quiser fazer esse tipo de recorte, ó, e você consegue recortar a classificação após a 10ª rodada. Você pode fazer recortes específicos também, como por exemplo, eu quero ver o aproveitamento do meu time entre a rodada 20, aliás, entre a rodada 16 e 20, vai, sei lá. Aí você coloca aqui e você vai ver o aproveitamento do seu time entre a rodada 16 e 20. Então, isso me ajudou na pesquisa também. Gastei de 2 a 3 horinhas para produzir esse conteúdo, para produzir as artes. Então valorizem o trabalho das mídias que fazem isso, que é um trabalho difícil e não preguiçoso. Diferente do que muitos fazem e vocês caem nisso. Explicando qual é que é o nosso critério e como a gente vai derrubar isso. É simples. O Palmeiras, ou qualquer time, ele enfrenta um time de G6 quando o time de G6 está no G6 durante essa rodada. Essa história de classificação geral, o G6 final, não faz sentido, cara. Não tem lógica, porque pensa comigo, vou dar um exemplo. Palmeiras venceu 2 vezes o Vasco, na ida e na volta. São 6 pontos contra o Vasco. O Vasco é um time de G6? Não. Palmeiras enfrentou o Vasco no primeiro turno, quando o Vasco estava lá embaixo, e no segundo turno, quando ele estava começando uma curvinha ascendente ali com o Diniz, mas ainda estava no meio da tabela, certo? Vamos supor que essa curva ascendente do Vasco, ela continuasse. Ela baixou nas últimas rodadas. O Vasco vem de acho que 2 ou 3 derrotas seguidas, resultados ruins, e eu acho que não tem como chegar no G6 mais. Mas poderia. O Vasco estava jogando muito bem e poderia chegar no G6. Se o Vasco terminasse o campeonato no G6, a gente computaria 2 vitórias, 6 pontos contra o G6? Não. Porque o Palmeiras enfrentou o Vasco em outro momento do campeonato. Futebol é momento. Então, para esse tipo de estatística, você precisa ver o momento atual dos times. Aonde ele está na tabela. Se o time está no G6, é um confronto contra o time do G6. Se não, não é um confronto contra o time do G6. E aí você fala, Rick, então isso vai dar muito trabalho. Pra gente fazer essa estatística, eu vou ter que ver a classificação rodada a rodada? Ninguém vai fazer isso, porque a galera é preguiçosa, mas eu fiz. E aqui nós temos, antes de colocar aqui a classificação para vocês entenderem, um pequeno detalhe. Vou colocar um spoiler de um vídeo de um cara que eu admiro muito, aqui ó, que é o Rodrigo Fragoso. Eu quero que vocês escutem a avaliação que ele vai fazer antes de um jogo do Palmeiras
E aí vocês deixam aí nos comentários, vou dar o tempinho para vocês comentarem sobre qual time ele tava falando, ó. Vou dar o play aqui, ó. E tem um ataque e uma defesa muito equilibrados. Porque nessa temporada, o time tá invicto, é bom destacar, são 17 jogos disputados, venceu 11, empatou 6. E tem, na conta dos jogos, 32 gols marcados em 17 partidas, praticamente 2 por jogo, e só 8 gols sofridos. É um belo time, muito bem treinado. Ok, é um belo time, muito bem treinado, invicto. Caramba, que time é esse que o Palmeiras vai pegar? Vamos jogar contra o PSG? Brincadeiras à parte. Deixa aqui nos comentários, esse é o momento. Vamos fazer um exercício? Fazer um exercício interativo? Você vai agora pausar o vídeo, vai nos comentários e vai falar de que time estava falando o Rodrigo Fragoso nesse pré-jogo. Só pra gente fazer esse exercício junto, pra você se desenvolver nesse raciocínio comigo. Foi lá, comentou. Show, voltamos. E aí eu coloco aqui pra vocês verem de quem ele estava falando. O vídeo era o pré-jogo antes... Óbvio, se é pré-jogo é porque é antes, né? O pré-jogo de Palmeiras e Internacional. Ó, pode valer a liderança. O Palmeiras ainda não era líder, mas o Internacional estava invicto, era um dos melhores times do Brasil. A gente lembra muito bem que o Inter, nesse momento, pra quem lembra aí, era tratado como o melhor futebol do Brasil, Alan Patrick voando, muita gente pedindo ele na seleção. O Inter era um timaço naquela altura do campeonato. E hoje o Inter tá brigando para não cair. Então naquele momento o Palmeiras enfrentou um Inter absurdo. Você tirar o mérito de uma vitória contra o Inter no Beira-Rio, no momento em que o Inter era um dos melhores times do Brasil, é loucura, é antiético até jornalisticamente, cara. Você tirar esse mérito para tratar de uma narrativazinha de que o Palmeiras não faz pontos contra o G6 é antiético. Mas será que o Inter estava no G6 nessa rodada? E aí eu fiz esse trabalho e vamos lá. O Palmeiras teve um total de jogos, 12 jogos contra times do G6. E vamos destrinchar um por um? E aí a gente vai entender isso e ver como ficam os números. Primeira rodada, eu coloquei como tracinho aqui, ó, contra o Botafogo, porque era a primeira rodada, não tinha como a gente ver posicionamento de ninguém. Depois o Palmeiras pegou o Sport em 12º. E aí o Palmeiras pegou o Corinthians em segundo. E o primeiro argumento que eu vi de muita gente é: mas no começo do campeonato tem times que começam alto mesmo, porque ganha a primeira, a segunda, não quer dizer que ele seja o melhor time. Ok, mas a gente tem que partir de um princípio, isso é um critério. O Corinthians, 2 semanas antes, tinha sido campeão em cima da gente, com 2 vitórias no Paulistão. 2 vitórias ou uma vitória no empate, agora eu não lembro, eu posso estar confundindo com a Copa do Brasil. Entre Corinthians e Palmeiras, a gente tinha acabado de perder um título para eles eram segundo. Eles eram campeões com o time completo, Memphis, Yuri, Garro, Carrilho, Martinez, Ranieri, aquele time do Corinthians forte que deu arrancada no ano passado e começou bem no Brasileirão. Depois decaiu porque teve lesões. A gente vai levar isso em consideração? Então o Corinthians na terceira rodada estava em segundo e era justo. Era o time que tinha acabado de ser campeão em cima da gente. Dá pra gente tirar o peso dessa vitória? É injusto. Depois a gente pegou o Internacional e o Fortaleza, ambos em sexto. Por que ambos em sexto? Porque a gente pegou o Internacional em sexto, melhor time do Brasil, não sei o que, ganhamos deles, eles perderam a posição pro Fortaleza. E aí a gente ganhou do Fortaleza fora. Olha o tamanho dessas 3 vitórias seguidas. E ninguém coloca na estatística como time de G6, porque eles não estão atualmente. Vocês estão entendendo isso? Como essa narrativa, ela mexe com a gente de uma maneira negativa? Depois, olha só que curioso, a gente pegou o Bahia em casa em 13º e perdemos. E esse entra na estatística do G6. O Bahia que estava mal, se eu não me engano, aí vocês confirmam no comentário, tinha perdido o Campeonato Baiano pro Vitória, eu acho que o Vitória foi campeão. Bahia começou muito mal o Brasileirão, não estava numa boa fase, não era um jogo de G6. Depois eles ganharam da gente e deram uma engrenada. Mas não era um jogo de G6. E isso entra nas estatísticas. Porque hoje o Bahia tá no G6. Porque a boa campanha do Bahia veio daqui pra frente. Mas naquele momento não era um jogo de G6. O Palmeiras perdeu pra um time que tava em 13º. Outro jogo de G6 foi contra o Red Bull Bragantino, que começou o campeonato muito bem. Com o John voando. Depois esse time derreteu. Contra o Bragantino fora, a gente sabe que é um jogo sempre muito difícil. O Palmeiras ganhou do Bragantino lá. O Bragantino estava em 3º no campeonato. O Bragantino estava em 3º no campeonato. Então aqui, ó, nesse jogo contra o Bragantino, o Palmeiras estava com 4 jogos e 4 vitórias contra times do G6. Depois,
perdeu pro Flamengo, perfeito. Depois, perdeu pro Cruzeiro, perfeito. Depois a gente teve um jogo contra o Atlético Mineiro, pouca gente se lembra, porque o Atlético derreteu. Tava em sexto, vitória do Palmeiras em casa. Pegamos o Botafogo fora de casa, time de G6, Palmeiras venceu. Depois a gente teve uma derrota contra o Bahia, aí sim o Bahia de G6. A gente teve a derrota pro Flamengo, time de G6, o empate com o Cruzeiro e agora a derrota pro Mirassol. E aí, se atente a uma coisa, só um jogo contra o Mirassol de G6, porque o Mirassol estava em nono naquele jogo que a gente empatou após a volta do Mundial. Ainda não era um time de G6, então esse jogo não conta. Então quando a gente olha para isso, e aí podem me xingar, falar o que for, tem gente que não aceita os números. Eu tô falando de números, eu não tô defendendo que o Palmeiras é forte contra o G6. Não, eu só tô derrubando uma narrativa mentirosa. É uma narrativa mentirosa, certo? Chegamos à conclusão que é uma narrativa mentirosa. E aí você pode avaliar. Eu também acho que o Palmeiras tem um rendimento ruim nos jogos grandes. As finais antecipadas, Flamengo, Cruzeiro, eu acho que o Palmeiras tem um rendimento ruim mesmo. Eu concordo, eu não tô discordando. Mas olha só, a narrativa é mentirosa. Então quando a gente pega aqui, ó, os números, e essa arte aqui, ó, foi uma arte do GE, coloquei até pequenininha pra gente ver ela inteira, foi uma arte do GE, uma arte que passou lá no programa do Fred, lá, o Panela, né? 6 de 30 pontos, 20% de aproveitamento, 6 derrotas, 3 empates e uma vitória. Na verdade, se a gente fizer um trabalho não preguiçoso, fazer um trabalho de verdade, de buscar estatísticas e buscar contexto, a gente tem isso aqui, ó. 19 de 36 pontos, 52,7% de aproveitamento, 5 derrotas, 1 empate e 6 vitórias. Tá aqui como vitória porque eu não coloquei um S aqui na frente, eu só mudei os números. E aí o que a gente vê? Um aproveitamento baixo. O Palmeiras tem beira ali aos 70% de aproveitamento no campeonato. Quando a gente faz o recorte do G6, esse aproveitamento é baixo mesmo. É mais baixo do que a média do Palmeiras, mas é 52%. O nosso julgamento tem que ser o quê? O Palmeiras vacila sim em jogos de G6, jogos pesados. E tem um aproveitamento menor do que costuma ter. Ponto. A narrativa que estava sendo criada, que é o aproveitamento do Palmeiras, é horroroso. O Palmeiras simplesmente perde praticamente todos os jogos. Não é. Essa narrativa é mentirosa e ela entra na sua mente para você fazer o quê? Para você que é mais corneta, ver esses números e falar, eu não confio no Palmeiras. Porque o Palmeiras, na hora da final, na hora do jogo importante, o Palmeiras pipoca. O Palmeiras só ganhou um jogo, quando na verdade isso é uma grande mentira. E aí quando você, torcedor, cai nesse papinho de não confiar no Palmeiras por causa desses números mentirosos, você vai para uma final de Libertadores sem confiar no time, você passa energia negativa pro time. Cria-se uma crise, entre aspas, dentro de um time que é líder do brasileiro e finalista da Libertadores. Rapaziada, Palmeiras perdeu 2 jogos pro Flamengo, perdeu um pro Cruzeiro, jogos grandes, perdeu um pro Mirassol, acho que esses 4 aqui são os grandes, o outro do Mirassol, o Mirassol ainda não tava com esse status, ok, o Palmeiras ganhou do Botafogo fora, o Palmeiras ganhou do Fluminense, que quando a gente olha aqui pra nossa brincadeira aqui, ó, o Fluminense tava em nono. Não conta como G6, então a gente tem que ser justo, não conta como G6. Agora, o Fluminense era o melhor brasileiro no Mundial, tinha acabado de voltar do Mundial, o Fluminense estava em alta. Jogo gigantesco no Maracanã que o Palmeiras não vencia desde 2017. Fortaleza fora, ainda estava em alta. Inter fora, ainda estava em alta. Ganhamos do Corinthians 2 semanas depois de perder o Paulistão para eles, ainda em alta. Red Bull Bragantino fora, muito difícil. Jogo de G6, ainda estava em alta. Viramos um jogo contra o São Paulo que, olha, aqui a gente olha também para isso aqui, ó. Toda vez que coloco a arte errada. O São Paulo estava em 7º, também não entra, por uma posição. Por pouco esse jogo não entra como jogo de G6, mas a gente virou um jogo contra o São Paulo no Morumbi, um jogo muito difícil. Olha a quantidade de jogos gigantescos que o Palmeiras fez e o Palmeiras venceu. E o Palmeiras também perdeu jogos gigantescos, como Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. A gente tem que colocar na balança e entender que o Palmeiras perde jogos gigantes e ganha jogos gigantes. Não é esse time que chega no jogo gigantesco e pipoca como muita gente está colocando. E esses números só são colocados para você acreditar que o time do Palmeiras é um time pipoqueiro. Na média, o Palmeiras mais vence os jogos grandes do que perde. E aí a gente bota a Libertadores. O 4-0 contra a LDU, beleza, era LDU, mas era um contexto diferente. O Palmeiras varreu o River Plate, 2 vitórias lá e cá, 82 mil pessoas lá no Monumental. O Palmeiras perde jogos gigantescos, mas o Palmeiras ganha muitos jogos gigantescos. Então, torcedor, que você que está comigo até agora,
Acredite, o Palmeiras pode ganhar ou perder a Libertadores, pode ganhar ou perder o Brasileirão, mas tira da sua cabeça que o Palmeiras é esse time pipoqueiro que estão te vendendo. Estão criando números falsos para você acreditar, porque você não vai fazer esse trabalho de ir atrás desses números. Você não vai. Você vai acreditar no que falo, pô, dá muito trabalho, né? E eu sei, porque eu fiquei 3 horas produzindo esse conteúdo. Dá muito trabalho, mas eu faço porque é minha obrigação, meu trabalho é esse e tô entregando aí pra vocês com todo o carinho do mundo esse trampo, porque eu sei que muita gente vai querer me criticar porque não vai entender o trabalho que eu fiz, o motivo que foi o trabalho e vai querer achar que eu tô só passando pano, porque tem muita gente que é rasa dessa forma, mas essa é a tabela de jogos exatos do Palmeiras contra a posição do time na determinada rodada em que o Palmeiras enfrentou. Então, tá aí o conteúdo. Se você gostou, deixa o like, deixa o hype, comenta alguma coisa aí, pega esse vídeo e manda nos seus grupos de palmeirense aí pra gente espalhar a verdade, pra gente espalhar o conteúdo que pode ser bom ou pode ser ruim, mas ele é honesto, ele não mexe, ele não mente, ele não cria narrativa falsa pra enganar você. Fechou? Tamo junto. Nem botei a camisa do Palmeiras hoje pra gravar esse vídeo. Eu quero parecer imparcial. Tô fazendo esse vídeo, não é pra defender o Palmeiras, é pra defender o comentário de futebol. Fechou? Tamo junto e avante palestra.